Nessa aula de hoje nós falaremos sobre como as moedas são negociadas dentro do mercado Forex. Bom, para isso a gente pode fazer uma alusão aí rapidamente ao mercado interno, né? Então, quando a gente pega um país, suponhamos o próprio Brasil, qual é a moeda que é a moeda circulante no nosso país? É o plano real, ó, desde 94. Então, qual é o valor da nossa moeda? Nós entendemos e percebemos o valor de uma moeda frente ao preço médio, né, que nós consumimos, né, de alguns produtos, alguns itens, alguns serviços. Então, a gente pode pegar como indicador, por exemplo, o salário mínimo. Então, em um padrão convencional, se eu trabalho X horas em uma determinada empresa, eu tenho um valor mínimo a receber, que seria um salário mínimo, né, de acordo com a carga horária também. Então, se eu trabalho, por exemplo, já no nível mais executivo, posso ter lá 10, 20, 30, 40, 50 salários mínimos, né? Dependendo da função que eu for exercer, eu posso receber, né, sendo um horista, então eu vou ter um valor hora para receber. Bom, então isso é uma precificação da mão de obra, indicadores. Eu posso, por exemplo, ir ao supermercado e eu vou saber ali o preço médio de alguns produtos, inclusive o preço médio da própria cesta básica. Eu vou, por exemplo, aí, ao McDonald's, né, onde existe aí um índice internacional, né, inclusive um índice adotado aí por alguns economistas, que é o preço do Big Mac, né? Então, enfim, dentro de uma economia, é possível ali entender a precificação do meu dinheiro através do seu poder de compra, utilizando aí alguns indicadores convencionais. Agora, quando eu vou para o mercado internacional, como eu faço para saber o valor de uma moeda frente a outra moeda? Nós podemos pegar aqui, por exemplo, no próprio Brasil, a comparação com o dólar. Quanto vale um dólar para nós brasileiros? Bom, um dólar vai ser sempre um dólar. Agora, para mim, brasileiro, eu tenho que fazer uma comparação com o real. Então, nesse caso, eu vou sempre comparar o dólar com o valor que ele é em reais aqui para nós. Então, um dólar pode valer hoje R$ 4, amanhã pode valer R$ 4,50, ou pode valer R$ 3,50. Enfim, pode ter algumas variações de valores. Então, a primeira regra do Forex frente às moedas é: todas as moedas são negociadas em pares. Eu sempre vou pensar em uma moeda frente a outra moeda e a equivalência de uma frente à outra. Quando nós estamos, então, nesse nível, aqui, por exemplo, seria dólar versus libra esterlina, nós temos dentro desse par de moedas, nós temos uma equivalência. Quantos dólares eu necessito para a compra de uma libra? Ou com um dólar, quantas libras eu consigo comprar? Então, essa é a lógica estrutural desse par de moedas. Obviamente que sempre haverão aí oscilações dentre esses valores, né? Para maior ou para menor. E quando nós analisamos essas oscilações, elas podem aí ser mais frenéticas, né, em alguns minutos, ou em algumas horas, ou talvez ali em dia ou dias, ou por períodos maiores, né, como por exemplo alguns meses ou até mesmo por alguns anos. E investidores, eles vão especular, né, vão provar aí de resultados desses pares de moedas por uma linha temporal que eles vão decidir de acordo com uma análise. Inclusive, essa análise nós estaremos explorando aqui durante o transcorrer do curso. Mas essa variação, então, que vai ser positiva ou negativa, ela vai gerar uma diferença dentro de um prazo planejado por seus investidores. E aí, quando o investidor decide fazer a liquidação da sua operação, ou seja, desmanchar a sua posição, liquidar aquele par de moedas, ele vai ter um lucro ou prejuízo. Então, isso tudo é uma questão de estratégia para investimento. Agora, dentro do mercado Forex, ocorrem muitas comercializações também entre empresas que não estão especulando necessariamente o câmbio dessas moedas. O que elas buscam, na verdade, é o comércio exterior. Aqui nós temos um exemplo de uma empresa que seria uma empresa americana e uma empresa japonesa. A gente pode pensar, por exemplo, em uma montadora americana que está comprando aí peças de um fornecedor japonês. Então, no Japão, nós temos o iene japonês. E já nos Estados Unidos, nós temos ali o dólar americano. Então, para essa empresa americana comprar essa empresa japonesa, a empresa americana vai ter que abrir mão de seus dólares, ou seja, vai estar vendendo seus dólares para estar comprando o iene japonês. E aí, então, poder comprar com o iene japonês as suas mercadorias que ela necessita. Então, esse é um caso clássico. Então, suponhamos que ela comprou o iene japonês vendendo seus dólares, e aí
comprou lá, então, quitou o seu contrato, pagou a sua mercadoria, e no momento em que ela comprou o iene japonês com seus dólares, ela pagou uma taxa de câmbio daquele período. Só que essa taxa de câmbio ela tende a oscilar para maior ou para menor. Então, após ela efetivar esse contrato, ela pode ter aí alguma reserva de caixa, né? Ter tido uma sobra de caixa. E aí ela ficou, neste caso, com ienes japoneses em mãos, em caixa. Só que ela não quer ficar com esse iene japonês, ela quer novamente o seu dólar americano. Então ela estaria, nesse caso, num processo inverso, né? Seria uma engenharia reversa. Ela venderia o seu iene japonês para comprar dólar americano. Agora, existe uma garantia de que ela estaria vendendo iene japonês e comprando dólar americano pela mesma taxa que ela pagou originalmente? A resposta é não. Por quê? Porque o mercado ele promove uma escassez de uma moeda e aí aumenta o seu preço, ou ele faz o processo inverso também. Então, os preços eles vão estar oscilando e em cada período a gente vai ter uma taxa de câmbio. Essa empresa, no caso, ela estaria aí com uma taxa muito provavelmente superior ou inferior, podendo gerar ali um lucro ou um prejuízo referente à venda do iene japonês e compra do dólar no momento dessa liquidação. E assim funciona o mercado. Obviamente pode parecer um pouco complexo, mas a gente vai verificar durante o curso que é algo extremamente simples, porém exige uma atenção muito grande, afinal de contas a gente está mexendo com dinheiro e buscando através disso uma interpretação econômica.